dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 49, que diz assim: Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E, entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém. Amado, nós estamos aqui diante de um milagre maravilhoso de ressurreição, né? Jesus estava a caminho, andando, quando chega Jairo, né, que é o pai dessa menina. Ele era príncipe da sinagoga, um homem importante, mas que resolveu buscar a ajuda de Jesus. Com certeza já tinha gastado muito dinheiro, tinha feito muito esforço para sarar essa filha e não conseguiu. E a menina estava à morte quando ele vem pedir socorro para Jesus. Só que quando ele está ali conversando com Jesus, vem um dos seus funcionários e fala: Olha, não adianta mais nada, a menina já morreu, não incomodes o mestre. Mas Jesus vira-se para ele, né, e diz isso: Não temas, crê somente e será salva. E ali ele acompanha, né, aquele senhor até a sua casa. E lá, ele chegando, ele toma aquela menina, pega-lhe pela mão e diz: Levanta-te, menina. E a menina se levanta da morte, né, e ressuscita. Algo lindo, algo maravilhoso. Eu quero destacar 3 coisas importantes aqui para nossa reflexão. A primeira é: quando você está num beco sem saída, quando você está encurralado, sem ter resposta, sem saber o que fazer da vida, porque você já fez tudo o que você podia, humanamente falando, e não deu certo, você precisa lembrar que existe uma esperança e não ficar desesperançado e não ficar desesperado. A sua esperança é Jesus. Nós temos uma esperança. Nós não podemos ficar como as demais pessoas que não têm Jesus. Ou se você não tem Jesus, corra para Jesus, faça como Jairo. Jairo com certeza era um homem religioso que cria em todas aquelas rituais lá dos judeus, mas nesse momento ele não quis saber de nada. Ele correu para Jesus, ele foi atrás de Jesus. Então esse é o seu passo, esse é o meu passo, essa é a minha posição, essa é a sua posição. Vá atrás de Jesus. Não importa o que disseram ou deixaram de dizer, você vai correndo atrás de Jesus. Ele é a sua esperança, ele é a solução. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando a gente achar que não tem nenhuma saída, a gente tem que se lembrar que tem uma saída, sim. A saída é Jesus Cristo. Faça como esse pai dessa criança fez, Jairo. Corra atrás de Jesus. Vá até Jesus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é: não dê ouvidos para a voz do inimigo, para a voz, às vezes, até mesmo dos amigos que falam contrário à sua fé. Jairo estava com fé que Jesus fosse à sua casa e a menina fosse curada. Ele pede, ele se prostra diante de Jesus e fala que ele roga para Jesus que ele vá até lá, e ele cria que Jesus podia salvar aquela menina. Mas aí alguém chega e fala: Olha, sua filha já morreu, acabou, não tem mais chance nenhuma. Ele: É isso, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Ou seja, acabou, não tem mais nada, não tem esperança. Mas o Senhor Jesus vira para ele. Aqui fala que Jesus ouviu, né? Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e será salva. Ou seja, não importa se morreu, eu vou ressuscitar. Então, você vai ouvir muitas vozes. Vozes das pessoas dizendo: não adianta, não tem solução, desiste, acabou. Não adianta mais. Você mesmo vai ter esse sentimento, esse pensamento diante de alguma circunstância, porque você mesmo vai ter essa falta de fé, mas você vai se virar e voltar contra todas essas vozes e ouvir Jesus. E ouvir Jesus quando ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim viverá. Se creres, verá a glória de Deus. Então você vai crer em Jesus e vai desprezar
todas as vozes contrárias à sua fé, à fé em Jesus. Amém? E a terceira coisa é que Jesus tem poder para salvar, para libertar, para curar, para ressuscitar. Você pode não ter poder, mas Jesus tem. Você pode não saber o que fazer, mas Jesus sabe o que fazer. Você pode não dar conta, mas Jesus dá conta. Então, confia nele, que ele fará o milagre que você precisa receber. Amém? Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe você. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.